Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vocês que estavam acompanhando nossa aula hoje de redação pela TV Ponta Negra, pode ficar à vontade, se aconchegue que a gente vai dar continuidade à nossa aula com a professora Rayara Lira, que estava aqui. O conteúdo estava muito bacana, super interessante. Agora o pessoal vai ter a possibilidade de acompanhar um pouquinho mais, né, professora? Que ótimo! Vamos dar continuidade, então, às discussões que estávamos tecendo até o presente momento. Perfeito, pode ficar à vontade, a sala é sua. Pessoal, vamos lá. Faltou esse conceito e eu fiz de propósito, porque talvez ele seja o mais importante para vocês, que é a regra de justiça do nosso filósofo Arthur Schopenhauer. O que é que essa regra de justiça ela vai dizer? O que é que ela vai defender intelectualmente? Basicamente que um Estado justo é aquele capaz de suprir as necessidades básicas do seu povo, da sua população. Então, a partir do momento em que há problemas que evidenciam uma lacuna nessas garantias, a regra de justiça do Arthur Schopenhauer, ela foi quebrada. Isso é bacana para que vocês possam fazer análises críticas, construções textuais carregadas de opinião, de posicionamento, porque muitas vezes é isso que a temática do Enem, ela evidencia, ela demonstra para nós que a justiça no Brasil, ela nem sempre é cumprida, ela não é efetivada. É interessante também associar a regra de justiça aos argumentos aplicados com a Constituição Federal. Quando você vê, por exemplo, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, lá no artigo 5º da Carta Magna, e você vai ver, por exemplo, uma temática que aborde preconceito, discriminação, há uma quebra do artigo. Consequentemente, há também um descumprimento ao que o nosso filósofo compreende como regra de justiça. Então vamos ver aplicações textuais dessas predisposições colocadas pelo Schopenhauer a partir de agora. Bom, vamos ver de maneira prática como esses conhecimentos que nós trabalhamos até o presente momento, eles podem angariar um posicionamento, eles podem apresentar temáticas nas redações de vocês. Então, eu tive a preocupação de trazer exemplos das mais variadas conceituações que nós trabalhamos para que vocês possam aprender a fazer de maneira semelhante, tá certo? Então, vamos lá. O filósofo existencialista Arthur Schopenhauer propôs existencialismo. É a abordagem do Arthur Schopenhauer, né? Ele é um filósofo tido como existencialista, pessimista. Lembrando que, se você não lembra do nome dele, você pode trazer a filosofia existencialista, a filosofia pessimista, postulou uma teoria chamada regra de justiça. Então, você não tem que ter a preocupação necessariamente de decorar esse nome. É só aprender realmente o conteúdo que nós estamos trabalhando aqui hoje, tá? Então, vamos voltar. Propôs, por meio de sua teoria de justiça, que a função basilar de uma nação é proteger seu povo, garantindo-lhe dignidade. Olha só, está aqui no texto a explicação do conceito. Meu repertório, que é pertinente e que é legitimado. Agora eu vou transformá-lo em um repertório produtivo. Muito embora, olha a coesão sendo desempenhada, muito embora tal predisposição esteja presente também na Constituição Federal, lastimavelmente, marca de opinião, meu posicionamento colocado aqui enquanto escritora, a sociedade brasileira assiste à ocorrência sistemática de injustiças contra seu direito básico à habitação, em virtude do substancial aumento da população em situação de rua. Nesse prisma, outro operador coesivo, é lúcido discutir acerca dos elementos desencadeadores de tamanho óbice, de tamanho problema, de tamanho empecilho social, como os elevados índices de desemprego e a intensificação das desigualdades sociais. Ou seja, eu relaciono a problemática da população em situação de rua, que pode ser um tema cobrado no Enem, a duas motivações, sendo elas o desemprego e as desigualdades. E cada um dos meus parágrafos de desenvolvimento vai se debruçar exatamente sobre essas problemáticas que eu apresentei. Belezinha? Vamos para outro exemplo? De acordo com Arthur Schopenhauer, respeitável filósofo alemão,
A sociedade pós-industrial é movida por representações de arquétipos consumistas e esvaziados. Lembram lá do nosso conceito do consumismo irracional? Ele aparece agora para nós, aplicado no texto. Nesse aspecto, operação coesiva, observa-se o impacto dos influenciadores digitais sobre as crianças. Esse é o meu tema de redação. Exatamente o quê? A influência, o impacto dos influenciadores digitais para as crianças, o que poderia também ser, de repente, aí, o impacto desses influenciadores para a sociedade de maneira geral. E isso pode ser uma temática cobrada na prova. Então, nesse aspecto, observa-se o impacto dos influenciadores digitais sobre as crianças, indivíduos que estão em processo de formação psicossocial. Ei, o Enem ama explicações. O Enem adora que você faça explicações durante seu texto. Então aqui eu tenho um aposto que explica, o que são as crianças, esses seres em desenvolvimento psicossocial e, por conseguinte, devem ser tratados com respeito, proteção e muitas vezes, não é isso que a gente encontra nas redes sociais em relação a esse grupo, porque elas vão acabar trazendo a perspectiva de uma mobilização da infância para algo diferente do que ela deve ser, que é o brincar, o desenvolver-se, o estudar, o pintar, o viver a natureza, o mundo real, certo? Então, nós vamos ver os impactos dos influenciadores nesse sentido, impulsionando práticas padronizadoras de sua beleza e ocasionadoras do desejo de compra. Diante disso, é imperativo dissertar acerca das severas consequências da problemática para o grupo em questão. Então, todos aqueles elementos introdutórios que eu falei que são necessários aparecem aqui para nós, certo? Minha argumentação está demonstrada. Eu vou falar sobre os padrões de beleza que são impostos a essas crianças que querem ser diferentes do que são, porque o que vem na internet é diferente do que elas são. E a perspectiva do consumismo introjetado nesse grupo, que nem deveria passar por isso, Então, existe todo um processo. Quando não é a própria criança que está vendendo produtos, não é mesmo? Então, uma temática muito pertinente, mas o que eu quero que você observe nós saímos da população em situação de rua e estamos agora discutindo sobre infância e influenciadores digitais. E o referencial é o mesmo. Da mesma forma, você poderia pensar sobre temáticas de meio ambiente, sobre temáticas de cunho tecnológico, porque realmente esses repertórios socioculturais, eles são amplos, eles são vastos em abordagem, belezinha? Outro exemplo redacional que nós teremos é o seguinte. Para o filósofo existencialista Arthur Schopenhauer, o ser humano é focado constantemente naquilo que lhe falta em sobreposição às suas posses. Lembram do consumismo irracional? Nesse aspecto, operador coesivo, é possível relacionar a temática do consumismo na moda e seus impactos ambientais à teoria referenciada, pois a produção desenfreada de roupas, a fast fashion, acontece para sanar o incontrolável desejo populacional de ter cada vez mais. Observe, esse aqui foi o tema do Enseja, um tema já proposto esse ano. Então, eu trago uma aplicação também prática para que vocês vejam essa abordagem sendo direcionada, sendo colocada aqui. Assim, é urgente problematizar a construção histórica de tamanho empecilho e seus consequentes para a biosfera, na tentativa de construir um contexto de sustentabilidade. Eu acho muito bacana quando você, estudante, coloca na sua introdução uma finalização que propõe sempre a construção de um mundo ou de uma sociedade cada vez melhor. E é exatamente isso que nós fazemos aqui, uma vez que essa temática, ela trazia exatamente os impactos desse consumismo desenfreado para o meio ambiente, trazendo o recorte da indústria da moda. Como é que a indústria da moda ela impactava na perspectiva ambiental. Então, mais uma vez, nós temos aqui a aplicação do Arthur Schopenhauer para uma temática diferente daquelas que tínhamos visto anteriormente. Então, a minha intenção é te dar segurança para se apropriar desse referencial e discutir no dia do Enem aí com força crítica, com potência argumentativa, e é nisso que eu aposto que você irá fazer. Vamos para o próximo.
Mais um exemplo, eita, que esse tema é muito importante, é um tema muito pertinente. Inúmeras meninas no Brasil sofrem com esse tema. Não sei se vocês já ouviram falar, mas se não, vamos tratar um pouquinho dele agora, que é a pobreza menstrual. O que é isso, professora? Muitas garotas, nos seus ciclos menstruais, não têm acesso a insumos básicos, como absorventes, coletores menstruais. E esse não acesso a esses insumos faz, por exemplo, com que essas meninas faltem à escola, percam aulas, colocando-se, né, numa situação de vulnerabilidade social. E aqui nós vamos ver, mais uma vez, a forma como a teoria, a obra do Arthur Schopenhauer, ela vai poder nos ajudar. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer, de abordagem existencialista, definiu como Estado justo aquele capaz de assegurar direitos básicos e dignidade para a sua população. Observe, mais uma vez, eu trago a definição de teoria de justiça, de regra de justiça, com outras palavras. Então, o que você precisa é simplesmente compreender, entender a teoria, entender o conceito. A partir dessa compreensão, você consegue manuseá-la das mais diferentes formas. Para além do aspecto teórico, vou transformar meu repertório, que é pertinente e que é legítimo, agora em um repertório sociocultural produtivo. No Brasil, lamentavelmente, a tristeza, o sofrimento perante a temática, a marca de opinião, certo? A realidade se evidencia por meio de um cenário de injustiças ao se observar a degradante pobreza menstrual que impera no país. Degradante é um adjetivo aqui que vai marcar a problemática, vai trazer também a opinião. Nesse sentido, operador coesivo é fulcral, é muito importante, é necessário pontuar como elementos causadores do entrave a carência em políticas públicas atrelada à baixa representatividade política feminina. Observe o seguinte, eu tento ter sempre muito cuidado com a repetição vocabular no texto. E aqui nós temos a carência em políticas públicas como um argumento 1 e a representatividade política feminina como um argumento 2. Ou seja, o desenvolvimento 1 vai tratar dessa carência e o desenvolvimento 2 da sua redação, né, ele vai tratar da representatividade política. Não tem problema nesse caso, a repetição. Por quê? Porque políticas públicas aqui é um substantivo, enquanto política aqui embaixo, acompanhando representatividade, é um adjetivo. Então, são classes de palavras diferentes. Belezinha? Vamos para o próximo exemplo. Agora, eu trouxe um outro parágrafo diferente. Eu não vou trabalhar mais, nesse momento especificamente, com introdução. Eu vou trazer o parágrafo de intervenção para que vocês tenham a base para intervir nas mais variadas redações, vendo quais são os elementos estruturais que essa intervenção, que é o parágrafo de conclusão, ela precisa apresentar. Como é que essa intervenção ela tem que estar organizada, articulada, para que você tenha, né, a quantificação ali dos 200 pontos na sua nota, que esperamos que sejam 1000. Perante o severo nível de injustiça social relacionado à problemática da pobreza menstrual no país, por conseguinte, a atuação responsável e proativa dos órgãos competentes é imprescindível. Observe, aqui eu estabeleço, eu realizo uma retomada crítica da temática que nós estávamos falando na introdução anterior. Isso é muito importante, certo? Que você traga uma liga, uma relação com a parte anterior do texto que você estava discutindo, que seria um desenvolvimento, a parte que estaria entre a introdução e esse momento que estamos tratando agora. O que eu faço aqui é uma inversão sintática, porque o meu operador, por conseguinte, meu operador coesivo, ele vem após essa retomada crítica, mantendo a minha coesão textual, certo? Então, eu trago que é um severo nível de injustiça, que essas meninas passem por esse problema, que não haja representatividade política, beleza? Que a atuação que deve ser desempenhada perante essa questão tem que ser uma atuação responsável e proativa. Então, o tempo inteiro, nessa redação do Enem, eu estou me posicionando não apenas enquanto escritor ou escritora, mas enquanto cidadão eticamente, politicamente engajada, que é isso que o Enem quer de você. Nesse aspecto, outro operador coesivo,
O papel do Ministério da Saúde é importantíssimo. Coloquei quem vai resolver o problema. O meu agente de intervenção será o Ministério da Saúde, devendo este criar. A ação, ela vem sempre com um verbo, gente, tenham cuidado sempre de colocar o verbo. Um projeto de distribuição contínua de absorventes e coletores menstruais para as mulheres brasileiras em situação de vulnerabilidade. Tal ação deve ser intitulada Menstruar com Dignidade e realizada em parceria com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Desta forma, a destinação dos subsídios menárquicos, menarca é um substantivo, menarca, né, é uma palavra, um substantivo que funciona como sinônimo de menstruação, né? Deverá ser realizada por meio das cadeias e escolas públicas, que foi o que eu desenvolvi na minha discussão inicial, certo? Assim como pelas unidades básicas de saúde. Então, aqui eu vou ter exatamente o quê? O meio pelo qual a minha ação vai se desenvolver. Não é a população carente que passa pelo problema da pobreza menstrual, então eu vou escolher lugares que possam ter contato com essa população carente. Então, esses lugares são as escolas, as unidades básicas de saúde, certo? E as cadeias, que é uma realidade também que o Drauzio Varela retrata no sistema prisional, uma pobreza menstrual muito forte. Por fim, o objetivo, olha a finalidade da minha intervenção, de garantir liberdade às mulheres durante seus ciclos, será obtido e o Brasil poderá finalmente contemplar uma realidade distinta daquela evidenciada pela obra Prisioneiras de Drauzio Varela. Então, eu fiz uma intervenção como se eu tivesse aplicado na minha introdução aquela obra que eu falei na aula anterior de Drauzio Varela, Prisioneiras, certo? Apresentando aí realmente como a problemática ela atende nesses lugares. Belezinha? Vamos para o próximo. Agora eu trago novos repertórios socioculturais para vocês. É muito importante que vocês compreendam o seguinte: repertório sociocultural não é só livro, não é só filosofia, direito, jurisdição. Arte também funciona como repertório sociocultural na sua redação. E existe uma expectativa muito grande pela cobrança de temáticas ambientais na redação do Enem. E aí, diante dessa possibilidade, diante dessa considerável possibilidade, eu trago para vocês algumas obras de uma pintora pela qual eu sou apaixonada, que é a pintora mexicana Frida Kahlo, certo? E essas obras, elas trazem exatamente uma profunda ligação com o meio ambiente. Elas trazem uma relação com aquilo que é natural, com aquilo que pertence à natureza, à biosfera. Na obra Raízes, Frida Kahlo, ela se autorretrata extremamente vinculada à terra, sendo parte desse cenário. Observem que a planta que a rodeia, ela perpassa inclusive pelo lugar onde estaria o seu coração. Como é que eu posso me apropriar desse repertório sociocultural para aplicá-lo no meu texto dissertativo argumentativo Enem? Dizendo exatamente que a relação desenvolvida pela sociedade com o meio ambiente, infelizmente, lamentavelmente, deploravelmente, é distinta daquela demonstrada na tela da nossa pintora, porque nós temos uma sociedade que se apresenta desvinculada do meio ambiente, que se apresenta apática em relação às perspectivas ambientais. Então, é uma obra de um poder crítico gigantesco, gigantesco mesmo. Outro ponto, né, que eu vou utilizar a partir dessa obra é a abordagem sobre as questões relacionadas aos povos indígenas. Nós temos hoje uma constante deturpação dos direitos dos povos indígenas, uma demarcação de terras que não acontece, perseguição a muitas comunidades. E esses povos indígenas, que também são chamados de povos originários, eles desempenham uma relação com a terra muito semelhante a essa relação que a Frida Kahlo ela demonstra no seu autorretrato. É uma relação de vínculo, é uma relação de pertencimento, é uma relação de proximidade, diferentemente da sociedade de maneira ampla, que polui o meio ambiente, que corta as árvores, que desrespeita os povos indígenas. Então, não apenas
a obra Raízes, como também Flor da Vida, né? Na qual ela vai trazer a perspectiva de que a vida vem da natureza, a vida nasce do meio ambiente, a vida nasce do que é natural. A partir dessas obras, eu tenho uma relação de argumentação muito forte, muito potente para as temáticas relativas ao meio ambiente. Belezinha? Essa obra é muito interessante, é muito maravilhosa. Por quê? Porque a força crítica dela, ela não se dá somente pela lógica estética. Ela também se apresenta pelo próprio nome da obra. Essa obra na qual a pintora se autorretrata numa perspectiva de estar relacionando-se com coisas negativas, com coisas pesadas. A gente tem aqui, saindo de sua boca ou entrando, né, porque há um cavalete, o mesmo cavalete pelo qual ela pintava, vários elementos diferentes, né, que não passam uma sensação de harmonia, passam uma sensação de incômodo, passam uma sensação de entrave mesmo. E dessa forma, ao observar a pintura de Frida Kahlo, eu posso pensar sobre os mais variados problemas que assolam a sociedade. Então, a relação metafórica argumentativa que existe aqui, que habita aqui, ela está entre a sociedade, que pode ser representada pela pintora autorretratada, e os problemas que essa sociedade ela enfrenta, né? E os problemas que essa sociedade ela precisa lidar. Observe que a partir dessa pintura eu posso pensar sobre a violência que acomete a mulher, sobre o feminicídio, sobre a cultura do estupro, sobre o assédio sexual e moral. Além de temáticas vinculadas ao feminino, eu tenho também a possibilidade de pensar na fome que assola o país e que é imposta a essa população. Eu posso pensar no cenário de insegurança pública, metaforizando, né, como algo nocivo, como algo ruim, que aparece imposto a um ser que está aqui deitado, não é verdade? Então, você vai trazer a lógica exatamente de apresentar essa relação de imposição de problemas, de imposição de contextos negativos. Vamos ver um exemplo de como isso pode acontecer no seu texto? Vamos lá. Em sua tela intitulada Sem Esperança, a artista mexicana Frida Kahlo evidenciou a situação de insatisfação e mal-estar social que pode ser comparada ao descaso direcionado aos milhões de cidadãos expostos à fome no Brasil hoje. Observe que eu digo que esse contexto ele pode ser relacionado. A obra não foi composta, pintada, para pensar especificamente sobre a fome no Brasil. É o seu posicionamento que vai dar essa perspectiva na redação. Nesse sentido, é justo e ético compreender tal contexto como resultante da histórica má distribuição de renda no país associada à precariedade na aplicação de políticas públicas eficazes e afirmativas. Coloquei minha projeção textual a partir de um argumento que vai tratar da questão histórica e de outro que vai tratar da carência em políticas públicas. Assim, o meu encaminhamento discursivo, discutir sobre tais condicionantes coloca-se como imperativo moral para a construção sensível e humana de uma vida digna para a nação. Observe também que, nesse exemplo de introdução, eu trago mais uma vez aquela perspectiva de buscar a construção de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, que é tão bacana de fazer nesse momento inicial do seu texto, não é mesmo? Ainda sobre arte na redação. Agora nós vamos ver a aplicação de um outro artista, certo? Salvador Dalí, grande nome da vanguarda surrealista. E eu não sei se vocês se recordam, eu espero que sim, mas nós tivemos, né, constantes agressões ao patrimônio público, histórico, cultural, material brasileiro, como, por exemplo, se evidenciou pelo incêndio ao Museu Nacional, né, um grande monumento tão importante para a história do nosso país, carregando aí centenas da nossa história de anos, centenas de anos da nossa história. E eu trouxe essa obra hoje, me utilizando dos aspectos estéticos que ela apresenta, exatamente para fazer uma comparação ao descaso frente ao patrimônio histórico, frente à memória no Brasil, beleza?
E aí, essa obra, eu quero que a gente primeiro analise os elementos que ela apresenta, que a gente primeiro analise os elementos que ela nos fornece, para posteriormente vermos a exemplificação textual e como ela pode nos ajudar na nossa redação. Aqui nós temos um cenário desértico, certo? Lembrem que a arte, ela é subjetiva, então é a minha interpretação sobre a pintura, tá? E nessa subjetividade eu vou ter a representação de um deserto, no qual eu vejo vários relógios derretidos, vários relógios em uma perspectiva disforme. E é nessa perspectiva disforme que eu vou me debruçar para tecer a argumentação da minha redação. Porque assim como a dismorfia que apresenta-se por meio desses relógios, eu observo algo semelhante, algo parecido relativamente ao patrimônio histórico no Brasil. Então, o que é que eu faço? Eu trato, na minha construção textual, esses relógios como símbolos da história e da memória. Eu trato esses relógios como importantes ícones dessa questão. Então, vamos ver agora a aplicação dessa perspectiva. A obra de arte surrealista, A Persistência da Memória, composta pelo pintor Salvador Dalí, apresenta um cenário desértico no qual relógios, símbolos do tempo e da história, aparecem derretidos. De maneira análoga, no Brasil, observa-se a distorção do patrimônio histórico mediante a destruição de monumentos e a alienação governamental, cabendo um debate interventivo acerca da preservação do passado para a construção de uma nação mais consciente. E aí o que eu quero também trabalhar com vocês é o desdobramento desse repertório sociocultural para outras possibilidades. Por exemplo, aqui, na minha construção sobre a memória e o patrimônio histórico, o relógio simboliza o tempo e a história, ou o tempo e a memória. Mas o relógio ele pode simbolizar outras coisas. Ele pode simbolizar a tecnologia, e você pode utilizar essa obra para falar sobre as distorções que a tecnologia provoca na sociedade. Esse relógio ele pode simbolizar o cansaço. Observe que ele está derretido. Semelhantemente, é uma sociedade que está o tempo todo mergulhada em muito trabalho, mergulhada numa grande correria. Então, esse contexto, ele vai se colocar para nós exatamente podendo aparecer como a dismorfia provocada na sociedade cansada. Estamos em uma sociedade do cansaço, como diria Byung-Chul Han, certo? O grande filósofo coreano. Então, além disso, observem também que aqui eu apresento a argumentação que eu vou desenvolver e o repertório também está pertinente, legitimado e produtivo, como todos os outros que trabalhamos na nossa aula de hoje. Que aula perfeita, Raya. Professora, já estou aqui, Rai, já fiquei íntima nessa aula. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu tenho certeza que essa aula acrescentou demais os nossos candidatos que estão aí nessa corrida, nessa preparação, nos últimos ajustes mesmo, né? Porque agora são os últimos detalhes, né? Porque o pessoal já vem se preparando aí ao longo do ano. A gente sabe que quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio tem que se preparar por muito tempo, né? Então, esses detalhes vão fazer a diferença e eu tenho certeza que sua aula hoje acrescentou demais, viu? É isso que eu espero, que tenha ajudado muita gente e boa sorte, tranquilidade, paz na hora da prova. São os elementos diferenciais aí que vão fazer com que vocês consigam êxito, sucesso e um notão na redação. Além de todas essas dicas da redação, acho que isso que você falou também vale muito a pena a gente frisar aqui para encerrar o nosso programa de hoje aqui na internet, né? Que é essa tranquilidade, né? Saber estar ciente que você estudou, se preparou, né? Que às vezes o nervosismo ali na hora da prova pode atrapalhar, né? Mais do que aquele conteúdo que você estudou, acha que não sabe, mas sabe. É só relaxar um pouquinho, deixar a prova, né, levar você, que acho que ajuda bastante também, né, professora? Exatamente. Tem que ter aí saúde mental privilegiada na hora de desenvolver o processo de escrita, da redação e da prova toda, né, na verdade. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, Rayara Lira. Olha, nosso tempo, infelizmente, acabou. Nossa aula foi boa demais, acabou aqui na internet também. Quero desejar um ótimo final de semana para você e a gente se encontra no próximo programa. Um beijo enorme e até lá.